Olha só, vamos começar aqui a tratar sobre a reclamação constitucional. Primeira coisa, antes de fazer essa introdução e chegar no que não pode faltar na sua peça, é te dizer o seguinte, que a reclamação constitucional, ela não é recurso. De novo, a reclamação constitucional, ela não é recurso. E por que eu falo isso? Porque se você der um Google, né, vou colocar lá, reclamação, tal, vai estar dizendo bem claro lá, é o recurso contra, quando não se aplica a súmula vinculante, enfim. Então, eu estou te dizendo, te afirmando, tá? Cláusula pétrea. Reclamação não é recurso. Por quê? Porque o artigo 994 do Código de Processo Civil, ele é bem claro ao dizer em um rol fechado quais são os recursos. Tá? Então você vai ver aqui, ó. Tá? Pegue seu VAD aí, você vai acompanhar aí. Tá? 994, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário. Ou seja, então, de cara, você vai ter que assimilar isso. Por quê? Porque no Google está dizendo que é recurso, mas não é. Tá ok? Outra situação que merece essa nossa introdução é você colocar um asterisco. A reclamação se aplica, vou aprofundar mais, isso é importante. A reclamação se aplica ao não cumprimento de súmula vinculante. Qual é o problema? O problema é que aquele estudante menos avisado vai ler a questão e não vai observar esse detalhe. Então vou repetir. A reclamação, ela deve ser interposta, um dos casos é contra súmula vinculante, e não uma súmula comum. Aí é que está a casca de banana. Vai dar a questão lá, aqui é a súmula tal, não sei o que, né? Qual é a ação que eu devo tomar e tal. Pô, súmula. Você, afobado, né? Afobada, ansioso, vai colocar o quê? Então são alguns pontos importantes, tá? Para a gente começar, depois a gente até relembra, mas de cara, né? De plano, eu tenho que fazer esses dois apontamentos aí. O outro é o seguinte, a reclamação, ela está consagrada em dois artigos da Constituição, tá? Artigo 102, inciso 1, a linha L, no caso da reclamação no STF, e artigo 105, inciso 1, a linha F, no caso da reclamação proposta no STJ, tá? Agora veja, se você quer entender melhor a reclamação, a parte processual, que vai te dar um suporte muito bom, você vai lá no artigo 988 a 993 do Código de Processo Civil, até porque você vai ter que fundamentar e de repente, dependendo do caso da sua peça, segunda fase, você vai enquadrar especificamente no artigo 988 tal, né, inciso, a linha 989, incisos, tá? Então o que acontece? Para a sua fundamentação, se a reclamação for no STF, você já tem lá artigo 102, inciso 1, a linha L. Se a sua reclamação, caso for no STJ, fundamentação 105, né, inciso 1, a linha F. E na primeira linha ali da fundamentação, tá? Se for no STF ou se for no STJ. Depois você vai colocar lá, está previsto no Código de Processo Civil 988 a 993, tá? E depois uma terceira linha especificando o artigo, né, do CPC, se encaixar lá no seu caso, aí vai colocar lá 988, inciso 2, lembrando que importante, nem levanta, nem olha no celular, não olha no relógio, não vai beber água. Olha só,
uma questão de hermenêutica jurídica, né? Ou seja, de interpretação. O artigo 989, eu lembrei agora, diz o seguinte: ao despachar a reclamação, o relator, inciso 2, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Por que eu falei que é um caso de hermenêutica jurídica? Muito simples. Esse artigo 989, inciso 2, está te dando a fundamentação da tutela de urgência, ou da liminar, como queira. Tá? Então, isso aqui já é para a sua fundamentação da tutela de urgência. Claro, você vai fundamentar, né, no direito, fundamento jurídico, você vai colocar lá nos pedidos. Se você achar necessidade, pelo caso, né, que vem na sua prova, se cabe a tutela de urgência. Então, nós temos que observar essas situações aí. Tá ok? Tamo junto. Vamos para agora fazer essa imersão na reclamação constitucional. A reclamação, ela visa preservar, manter a competência do STF e do STJ e também das suas decisões, tá? Então, resumidamente, reclamação, ela visa manter a autoridade tanto do STF quanto do STJ. E como é a reclamação de natureza constitucional, por isso que a gente chama de reclamação constitucional, ela tem um caráter o quê? Mandamental, ok? Agora, o importante é que, quando se fala, né, em todas as nossas tratativas anteriores aí, né, ações, tá, lei, ato administrativo, ato normativo, né, nós temos que entender o seguinte, que a reclamação, ela pontualmente é feita para impugnar decisões judiciais ou administrativas que esteja violando, melhor dizendo, usurpando a competência tanto do STF quanto do STJ, ou ainda que estejam desrespeitando, ou seja, não cumprindo uma determinação do STF ou STJ, ou ainda de uma súmula vinculante. Tranquilo? Agora, para efeito de conhecimento, alguns doutrinadores dizem que a reclamação ela tem a ver com o direito de petição previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Beleza? Agora, olha só. No início, né, dessa tratativa da reclamação, eu abordei os artigos 102, tá, da nossa Constituição, inciso 1, a linha L, 105, inciso 1, a linha F. Tem também na nossa Constituição o artigo 103, traço A, parágrafo 3. Veja, esse artigo 103, traço A, ele tem uma lei infraconstitucional, que é a Lei 11.417 de 2006, tá? No seu artigo 7, que diz o seguinte: da decisão judicial ou do ato normativo que contrariar enunciado de súmula vinculante. Aí que está o detalhe. Você vai pegar lá seu vadimeco, vai abrir no artigo 103, traço A, tá? Parágrafo 3º. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o artigo 103, traço A, parágrafo 3º, ele não diz que é súmula vinculante. Mas nós temos uma lei infraconstitucional que normatiza, ou melhor, que regulariza justamente esse artigo 103, traço A, que é o artigo 7º, que fala bem claramente, súmula vinculante, ok? Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá
reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Ok? Então, vai ficar bem claro. A reclamação é para súmula vinculante, não cumprimento de súmula vinculante, e não de qualquer súmula. Como já falei, a casca de banana para os menos avisados vai ser isso. A questão vai vir lá, desrespeitou a súmula, tal. Você, apressado, vai descer na ladeira abaixo, vai errar, ok? Vamos observar esse detalhe aí. Bom, os legitimados da reclamação constitucional. Veja, os legitimados são aqueles da ADI, da ADC. Artigo 103, tá? Estou aqui, a nossa Constituição aqui. Artigo 103. Pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Presidente, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, Procurador-Geral, governador do Estado, partido político de representação, confederação sindical. Veja, só que não fica só nesses legitimados. Por quê? Porque o artigo 988, você tem que abrir lá o seu Código de Processo Civil, vai dizer o seguinte: caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público. Veja, quem é essa parte interessada? Pessoa física ou jurídica, tá? E os Ministérios Públicos, em geral, tá? Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, que vai ser representado pelos os seus devidos chefes, beleza? É claro que o efeito da reclamação, por ser um não cumprimento de uma decisão judicial, tanto do STF ou do STJ, vai fazer o quê? Anular o ato administrativo ou cassar a decisão impugnada. Isso é bem lógico, né? É o resultado útil de uma reclamação, né? Que você visa fazer o quê? O cumprimento das devidas sentenças. Atenção! Na sua fundamentação, dependendo do caso concreto, você não vai deixar de citar a súmula 734, que diz o seguinte, que não cabe a reclamação quando já tiver uma decisão transitada de julgado. Então a súmula 734, ela é bem clara. Você tem que observar, no caso concreto, se a decisão já for o quê? Transitada em julgado. Beleza? Para que você também não escorregue aí, não escorregue por ladeira abaixo. Tranquilo? Então tá tranquilo. Vamos lá agora para o que não pode faltar na sua peça da reclamação, tá? Pegou lá o caso concreto, você já sabe que a reclamação, juntamente com as ações de controle concentradas no STF, ADI, ADC, ADO, ADPF, a competência é de quem? Do STF. Então você vai botar lá, excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Tranquilo, não precisa nem botar no rascunho. Identificou que é ação de controle concentrada no STF e reclamação, competência, STF, tá? Senhor, excelentíssimo senhor ministro presidente do STF. Ok? Vamos lá, vai botar lá quem vai propor a ação, o autor, né? Se for um ente político, governo, estado, enfim. Se for um ente político, governo do estado ou município, pessoa jurídica de direito público interno, tá? Sede, rua tal, né? Tranquilo. Lembrando que, no caso da reclamação, você não propõe, não ajuiza e não impetra. Você apresenta a reclamação em face da decisão do tribunal, se for estadual, Tribunal de Justiça do Estado tal, beleza, sem nenhum problema, que descumpriu uma decisão da STF, né, proferida na medida tal. Isso a peça vai te dar, o descumprimento, tá, daquele tribunal que deu a sentença contrária a uma decisão do STF. O caso concreto vai te dar isso aí, você não vai poder faltar. Bom, o que é mais importante? Você vai ter que abrir um item lá.
da decisão do objeto da reclamação, onde você vai contextualizar o que o Tribunal de Justiça do Estado, por exemplo, no caso lá, do Estado, uma situação hipotética, está contrariando, o concreto vai te dizer. Então você vai ter que destrinchar isso aí, ok? Esse é o teu primeiro inciso, tá? Da decisão, objeto da reclamação. Você vai ter que exteriorizar isso aí, que se assemelha ao fato, tá? Tranquilo? Depois, se couber uma tutela de urgência, você vai colocar lá aquela receita de bolo que todo mundo tem que ter, tá? Da medida cautelar, está prevista onde? No artigo 300 do CPC, depois fumaça do bom direito, depois perigo in mora, demora do processo, e você vai depois finalizar a urgência, as consequências. Também é a receita de bolo que todo mundo tem que ter. Depois eu vou fazer aí um compartilhamento aí dessas receitas de bolos aí, tá? Depois da tutela de urgência, nós vamos da fundamentação jurídica, ou do fundamento do jurídico ou do direito, tá? Então, no direito, você vai citar que a reclamação, se for reclamação ao STF, artigo 102, inciso 1, a linha L, você vai escrever lá, primeira linha. Se for o STJ, 105, inciso 1, a linha F, primeira linha lá. Depois, eu acho melhor você colocar no outro parágrafo, que está previsto aonde? 988 a 993 do CPC. Terceiro parágrafo, fundamentação. Terceiro parágrafo, você também vai o quê? Vai especificar, se der para você enquadrar, 998, inciso 2, garantir a autoridade das decisões do tribunal. Ou se for 998, inciso 1, preservar a competência do tribunal. Então você vai ver, no caso concreto, vai ler várias vezes, para você ver se cabe o 98, exemplo, 988, inciso 1, ou inciso 2, ou inciso 3, né? Que ele diz o seguinte: garantir a observância do enunciado da súmula vinculante. Então o caso concreto vai te dar, e eu estou te passando aqui a sua fundamentação. Beleza? E o caso concreto, como eu estou dizendo aqui, vai determinar. De repente você vai ter que citar até a lei 9.868, que trata das ações, né, de controle concentrado, ação de declaratória de constitucionalidade. Aí você vai ver, de repente vai ter que citar lá essa fundamentação lá, tá? Não tem problema nenhum. Bom, fechando aqui o direito, nós vamos para onde? Os pedidos, tá? Dos pedidos. Primeira linha. Se você colocou na sua reclamação pedido de tutela de urgência ou liminar, a primeira linha dos pedidos, a primeira linha, a linha A, vai ser da concessão da tutela de urgência, tá? Para suspender a decisão, enfim, que você quer impugnar. Tranquilo? Ou cassar, né, a decisão para preservar a jurisdição ou do STJ ou do STF. Isso é tranquilo. A linha B, citação do beneficiário da decisão impugnada, tá? Para apresentar a sua contestação. A linha C, a oitiva da autoridade reclamada para apresentação para prestar suas devidas informações. A linha D, não pode faltar a oitiva do Procurador-Geral da República. Não pode faltar. E a última linha, que é o quê? A juntada de documentos e anexos, para você mostrar, fazer a contraposição da decisão da STF não foi cumprida, tá? Com o ato que você quer impugnar, tá? Do Tribunal de Justiça, por exemplo, que está contrariando uma determinação, tanto do súmula vinculante, se for o caso do Supremo, ou uma decisão do Tribunal do STJ ou do STF. Tranquilo? Depois vem aquela receita de bolo, como sempre, o valor da causa, artigo 291 do Código de Processo Civil, ou 319, inciso 5 do Código de Processo Civil. Tranquilo? Aí vem dos termos em que pede, deferimento, local e data. Depois pulei duas linhas aí, advogado, depois com uma linha, bota lá embaixo ali, OAB. Ok? Tranquilo.